Bom, me apresentando, meu nome é Célio, fui coordenador do curso aqui por 4 anos, fui conteudista dessa disciplina também de redes de computadores 1, então alguns de vocês já devem ter assistido a minha videoaula. E meu objetivo hoje aqui é falar um pouco da pesquisa que a gente faz na área de redes de computadores aqui na UF. Vários de vocês se formam e é comum em todo debate vir sempre aquela pergunta sobre o mestrado, se é possível fazer pós-graduação. E eu tenho assim, o prazer de falar que eu orientei, um dos melhores alunos de mestrado que eu orientei foi oriundo desse curso, está fazendo doutorado agora no UFRJ, é funcionário do SERPRO, enquanto estava no mestrado, passou no concurso público do SERPRO. Então, enfim, eu tenho bastante orgulho do curso de vocês. Eu acho que vocês são guerreiros, enfrentam desafios enormes e, com isso, se tornam muito mais preparados do que os nossos alunos que estão aqui no presencial. Então, quando vocês chegam para fazer pesquisa, você já vem prontos, você já tem a disciplina pronta para fazer pesquisa. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a pesquisa que a gente faz aqui na UF, na área de redes. E, inicialmente, eu queria convidar vocês a abrir e visitar o nosso website. A gente está com um site novo que a gente está lançando agora, então ele está ainda com algum conteúdo precisando ser atualizado, enfim. E a página ainda está como www2, então a gente está mantendo os dois sites. E aí, quem quiser saber um pouco sobre o nosso laboratório, que é o Laboratório MediaCom, e sobre as pesquisas que a gente faz, por favor, visite o site. Tanto o www quanto o www2 estão no ar, mas a gente está migrando para esse site novo. O nosso laboratório é uma parceria entre a Escola de Engenharia e o Instituto de Computação, Departamento de Engenharia de Tele e o Departamento de Ciências da Computação. Somos 7 professores dos 2 departamentos, bem distribuídos. Débora, Chara, eu, Igor, Natália, Ricardo Carrano e Diego. E temos um conjunto de cerca de 40 alunos de mestrado e doutorado que nos ajudam a fazer pesquisa no laboratório. Na verdade, fazem a pesquisa, a gente só coordena. O laboratório recebe financiamento aí dos órgãos de fomento tradicionais, a parceria com vários outros laboratórios de pesquisa pelo Brasil e parceria com algumas empresas e órgãos do governo. A gente tem uma infraestrutura relativamente boa para fazer pesquisa, com clusters, servidores de simulação, várias estações de trabalho aí de ponta, uma biblioteca específica para a área de redes, com livros e periódicos e jornais específicos da área de rede. Um video wall, que é aquele video wall interessante, que você bota 4 TVs de 47 polegadas, você pode pegar uma janelinha, joga numa TV, a janelinha joga na outra, e isso é muito útil para as reuniões de projeto. Na parte de TV digital, a gente tem muito equipamento agora 4K, antes era HDTV, agora é tudo 4K, câmera 4K, monitor 4K, TV. Temos uma estação transmissora de TV digital, então temos equipamento para transmitir sinal de TV digital via cabo ou pelo ar. Na área de redes, temos vários tipos de roteadores diferentes, programáveis, que a gente usa na nossa pesquisa. Eu vou mostrar um dos usos aqui durante essa apresentação. E, mais recentemente, adquirimos alguns rádios definidos por software, que é uma tendência na área de pesquisa de redes agora, a gente ter um controle no software que vai ajudar a definir os padrões de comunicação do rádio. Então, a modulação, a frequência de operação, a potência, o método de correção de erro, enfim. Agora, por software, a gente pode reconfigurar rádios e implementar algumas tarefas que antes era muito difícil, porque era tudo implementado pela eletrônica. Então, a computação está entrando nesse mundo de tele muito forte e vocês vão ter oportunidade de, certamente, no futuro, trabalhar bastante com programação aplicada à área de comunicações, que é uma das áreas que a gente trabalha. Nosso laboratório tem 5 linhas de pesquisa atualmente: redes sem fio, redes avançadas, sistemas multimídia, telemedicina e cidades inteligentes. A área de sistemas multimídia é muito focada em TV digital, autoria de documentos multimídia e hipermídia.
A área de rede sem fio trabalha tanto com tecnologias de rede infraestruturada quanto tecnologias de rede ad hoc, múltiplos saltos. E a gente, na apresentação de hoje, vai falar mais sobre essa linha de pesquisa, que é a linha de pesquisa que eu atuo mais. Mas a gente também atua na área de telemedicina, é uma iniciativa maior da professora Débora, mas alguns de nós também já andou trabalhando nessa área, usando rede sem fio também para ajudar na infraestrutura de aplicações médicas, no processamento de imagens médicas para auxílio ao diagnóstico de algumas doenças. E, mais recentemente, a gente tem trabalhado no que a gente está chamando de redes avançadas, são padrões que ainda não estão no mercado, mas que a gente tem investigado, e cidades inteligentes, o uso de redes de sensores, sensoriamento e coleta de dados para oferecer serviços para a sociedade que melhorem a qualidade de vida da cidade, da sociedade em geral. E aí entra arquiteturas novas para a internet do futuro, redes veiculares e outros tópicos, né? O laboratório tem tido bastante sucesso na conquista de alguns projetos de pesquisa, tanto ligados à agência de fomentos tradicionais quanto a empresas. Eu vou falar especificamente hoje de um projeto que começou lá em 2005, que é o GTMestre, e ele teve desdobramentos que vão até hoje, estamos em 2015, né, 10 anos que a gente tem de experiência na área de redes mesh, que é o que a gente vai falar hoje. E lá no final, o projeto Teleseries, o projeto Remote, usam boa parte da tecnologia que a gente desenvolveu aqui em 2005. Né? A gente vai estar falando um pouquinho disso em breve. Antes de falar de redes em malha sem fio, eu queria falar sobre o projeto EduROM, rapidamente. Eu não sei se vocês têm ciência, mas todos vocês que têm IDUF, vocês já têm uma credencial para entrar numa rede chamada EduROM, que é uma rede educacional, que a gente tem implantado aqui na UF, e várias instituições pelo Brasil e pelo mundo têm. Então, se vocês chegarem em qualquer lugar do mundo, estão visitando uma universidade no exterior, e tem rede EduROM lá, você vai poder entrar nessa rede sem pedir senha para ninguém, com a sua credencial da UF. Basicamente, quando você chegar naquela rede que você estiver visitando, que eu dei exemplo do FRJ, você vai passar o seu login do IDUF e a sua senha na hora de se associar ao ponto de acesso, e vai ter todo um processo de autenticação que vai até a base de dados LDAP da UF para verificar o seu login e senha. Se você tiver tudo correto, você vai conseguir se autenticar naquela rede. Isso vale também para quem vem de fora, um visitante que venha de fora e tem a credencial EduROM na instituição dele, quando chegar aqui na UF, ele tem acesso direto. Então, alguns de vocês, se quiserem tentar entrar na rede EduROM, tiverem com o seu celular ou dispositivo, o login de vocês é o seu CPF, @uf.br. E a senha é a senha do IDUF. Tá? Então, se quiserem testar, e isso vale para o mundo todo. Em qualquer lugar do mundo que você chegar, o seu login vai ser o seu CPF, @uf.br, e a sua senha é a sua senha do IDUF. Ok? Aqui na UF e em algumas instituições agora pelo Brasil e pelo mundo, a gente também está implementando uma tecnologia chamada Sci-Fi, que foi desenvolvida lá no laboratório, financiada pela RNP ao longo de 2 grupos de trabalhos. Nessa tecnologia existe um controlador, que está ali naquela figura, e esse controlador ele tem acesso via LAN ou via VLANs a todos os pontos de acesso, e ele configura os pontos de acesso para, de forma ótima, determinar que canais ele deve usar. Vocês já devem ter percebido que o ponto de acesso de vocês pode ser configurado para usar o canal 1, canal 6, canal 11. Né? Só que não existe um planejamento. Né? Você chega aqui, qual é o canal que eu vou usar? Muitas pessoas acabam usando o mesmo canal e tendo problemas de interferência. E esse problema de interferência ele é minimizado com o uso desse controlador. O controlador roda aqui um algoritmo de coloração de grafos e ele tenta minimizar a interferência. Então, aqui eu botei a cor canal 1, canal 6, canal 11. Cada canal é uma cor diferente. Né? E aí, com isso, o reuso do mesmo canal ele é feito só em distâncias maiores, de forma que quem está aqui no canal 1 e o outro ponto de acesso lá no canal 1 não interferem um com o outro. Né? Se você faz isso na sua empresa, no seu hotel, então isso tem aplicações em vários lugares, onde tem vários pontos de acesso, você acaba melhorando a qualidade do sinal do acesso para os usuários. Né? Bom, agora sim, entrando no tema que eu gostaria de falar com vocês, e aí essa aqui é a página nossa nova,
falando lá desde o projeto de rede mesh, lá de 2005, e outros projetos de rede sem fio que foram desdobramentos desse, a gente vai falar, então, sobre redes em malha sem fio, ou redes mesh, e como essas redes estendem os limites tradicionais de uma rede Wi-Fi. Então, na casa de cada um de nós, né, é comum a gente ter essa infraestrutura aqui. Eu tenho um link de acesso à internet, via cabo, via Velox, via GVT, enfim, né, ligado a um ponto de acesso, e o ponto de acesso oferecendo, então, uma área de cobertura para a conectividade dos nossos dispositivos móveis, né. Essa é uma configuração bastante típica em escritórios, em casas, enfim, né. Com a tecnologia de redes em malha sem fio, a gente permite que vários roteadores sejam distribuídos pela região, e o roteador, fale com o outro, que fale com o outro, que fale com o outro, até que ele chegue num gateway, num roteador que esteja ligado à internet, né. Essa tecnologia está aparecendo no mercado através de repetidores, né. Agora é comum você encontrar equipamentos que eles estão falando para estender o limite do range do Wi-Fi, usa esse repetidor. Mas o repetidor do mercado é muito mais simples do que isso aqui que a gente vai falar. O repetidor do mercado, ele em broadcast, tudo que entra por uma interface, ele repete o mesmo sinal de forma não muito inteligente. O que a gente faz aqui, não, é, de forma ótima, descobrir qual é a melhor rota desse terminal até o gateway. E só os enlaces sem fio que participam dessa rota ótima vão carregar aquele quadro, aquele pacote. Então, você não tem uma inundação da rede toda com todos os pacotes que trafegam na rede. E é esse um dos objetivos da gente, descobrir qual é o caminho ótimo nesse cenário, de forma a otimizar os recursos que a gente tem da rede sem fio, que são limitados também em termos de banda, né, e capacidade, bateria, enfim. Existem várias aplicações de redes em malha sem fio, né? Uma delas é essa, de você ter, então, um backbone de roteadores sem fio que se comunicam para compartilhar um gateway. Esse backbone ele pode, então, ter gateways para outras tecnologias, para a rede celular. Então, posso ter aqui um dos roteadores, tem um enlace 3G, e ele compartilha esse enlace 3G com o restante da rede mesh, por exemplo, né? A rede mesh pode ser estendida por clientes mesh. Então, posso instalar no meu dispositivo móvel, no meu laptop, no meu celular, um código que faça com que ele também participe do encaminhamento da rede em malha sem fio e ajude outros clientes que não têm essa capacidade a se conectarem. Então, se eu tenho aqui um celular que tem o protocolo de roteamento para a rede em malha sem fio, ele pode servir de ponto de acesso para um outro celular que não tenha. E esse celular vai ser um cliente, então, da rede em malha sem fio. Essa daqui é uma situação que eu preciso na minha casa, né? É uma casa onde um ponto de acesso só não cobre a casa toda. Então, eu tenho uma boa conectividade ali no escritório, no meu quarto, no quarto das crianças, mas quando eu vou para a sala, eu já não tenho. Então, uma solução da rede mesh também é prover essa conectividade dentro de uma residência ou numa vizinhança, através de compartilhar um enlace numa comunidade. Aqui a gente pode pensar numa comunidade mais carente, onde você tem várias casas bem próximas uma da outra, e uma só compartilhando o enlace que ela tem com a internet com as demais casas, né? E aí você pode, então, ter a rede em malha instalada nas casas e formando essa rede comunitária. A Google fez isso com os funcionários dela lá em Mountain View. Então, um dia a Google chegou e, olha, todo mundo está indo embora, está ganhando aqui um roteador. Quando você chegar em casa, você só pluga esse roteador na tomada. Como as casas, e é comum lá, todo mundo morar muito próximo do campus onde eles trabalham, essa rede comunitária ficou natural. As pessoas ligaram e já tinham acesso a uns com os outros na sua própria casa. Então, a rede profissional, a rede da Google, acabou se estendendo para a rede residencial, né? É uma estratégia de fazer a pessoa também trabalhar, ter condições de trabalhar o tempo todo, né? Em casa ou no trabalho. Pode ter aplicações também para conexão em edifícios e entre edifícios. E a gente vai mostrar um pouco de uma solução que a gente implantou aqui na UF recentemente. Numa cidade, a cidade da Filadélfia fez isso, colocou, e no Japão também foi feito isso, colocar pontos de acesso nos postes, nas ruas, né? Essa aqui é uma solução que não pode ser feita no Rio de Janeiro, porque não vai durar muito tempo. Mas você pode fazer em lugares civilizados, de você criar uma estrutura em malha sem fio e você ter uma rede mesh servindo a população.
E a população, então, pode ter serviços aqui de localização, onde é que está o restaurante mais próximo, onde é que tem posto de gasolina mais próximo, auxílio ao turista, enfim, vários serviços e aplicações podem ser usadas nesse cenário. E isso é uma das alternativas de infraestrutura para redes de cidades inteligentes, né? Comunicação dentro de trens e sistemas de transporte, automação de edifícios, enfim, uma série de aplicações. Para não parecer que isso tudo é teoria, vou mostrar alguns pilotos que foram feitos ao longo do mundo. O primeiro ali eu já estou fazendo a propaganda do nosso, que começou lá em 2005 com o GT-Mesh, mas foi feito também no MIT, em Boston, através do projeto RoofNet, na Grécia, VMesh. A Microsoft deu uma solução aberta para a criação de uma rede em malha sem fio, eu vou falar dela brevemente, em Santa Bárbara, na Califórnia também, e em vários outros lugares do mundo, né? E existem soluções comerciais também à venda. Então, aqui em Niterói, em 2005, a gente começou um grupo de trabalho, chamado Grupo de Trabalho de Redes Mesh, ReMesh, que, de fato, colocou roteadores no topo dos prédios, aqui na vizinhança desse campus, e alunos voluntários, né, receberam, então, um acesso a esse ponto de acesso que estava no topo dos prédios, e o objetivo foi oferecer conectividade à internet para a comunidade acadêmica, aluno, funcionário ou professor da UF. Então, para a gente verificar isso, tinha um servidor de autenticação, que toda vez que um aluno entrava, ele tinha que primeiro se autenticar aqui, com o seu ID UF, né, a sua senha, e, estando tudo ok, ele, então, era redirecionado para a internet, né? Se não tivesse tudo ok, o firewall estava bloqueando ele não conseguiria navegar. Tá? Esse projeto começou em 2005 e até hoje tem desdobramentos e novos projetos que surgiram a partir dele. Lá no MIT, o projeto RoofNet foi semelhante também, de colocar pontos de acesso no topo de prédios, e eles desenvolveram uma ferramenta de visualização, onde eles ilustravam, através de cores, a qualidade dos enlaces de comunicação dos usuários da rede deles lá em Boston. Na Grécia também foi desenvolvida uma solução semelhante, e o professor pesquisador, que é esse Nikos Sarmopoulos, ele veio ao Brasil em 2005 e trouxe o roteador deles. E aí, por sorte, ele veio visitar aqui o nosso laboratório e deixou um dos roteadores com a gente, com a tecnologia que ele já tinha desenvolvido. Foi um parceiro no desenvolvimento do nosso grupo de trabalho. E boa parte do que a gente tem hoje, a gente, enfim, começou com a pesquisa que ele tinha desenvolvido lá na Grécia, né? Como eu falei, a Microsoft também disponibiliza uma solução para a rede Mesh aberta e gratuita. No caso da Microsoft, você precisa de uma máquina Windows para instalar 2 placas de rede. Uma placa de rede funciona como o backbone da rede Mesh e a outra funciona como acesso. E o código deles, então, faz a comunicação entre os computadores que tiverem com essa solução. Lá em Santa Bárbara, eles também desenvolveram uma solução interessante. Não sei se dá ali para entender o que é aquela primeira figura, mas aqui são 2 roteadores que estão colados, literalmente colados, um atrás do outro, né? Um roteador funciona como backbone da comunicação com outros roteadores, e o outro roteador funciona só para acesso. Então, o cliente se associa no ponto de acesso, um roteador está ligado ao outro através de um cabo Ethernet, e o outro roteador funciona como backbone da rede Mesh. Existem várias soluções comerciais, a Nortel, a Cisco, todas oferecem soluções comerciais, e aí eles estão pensando mais no produto. O roteador da Cisco, por exemplo, é blindado, né? Então, tem outras características desses protocolos, né? Como eu falei, o protocolo de roteamento para a rede Mesh, ele não é simplesmente um protocolo de difusão que espalha a mensagem para todos os demais roteadores. Ele faz isso de forma inteligente, e existem algumas técnicas proativas, reativas ou híbridas para fazer isso. Na técnica proativa, ela é semelhante ao roteamento que a gente faz na internet. Todos os nós sabem encaminhar pacotes para todos os outros nós. Na técnica reativa, que foi proposta para a economia de energia, você só descobre a rota quando precisa. Então, numa rede em malha sem fio, nem todo nó precisa falar com todos os demais nós da rede. Então, eu não preciso conhecer todas as rotas. Mas, quando eu quiser falar com um determinado nó, aí sim eu faço um processo de descoberta de rota naquele momento. E aí, vários protocolos foram propostos nessa linha. E alguns são híbridos, onde eles são proativos. Eu sei rotear bem na minha vizinhança de 1, 2, 3, 4 saltos, mas se o meu destino for mais distante, aí eu vou ser reativo, eu só vou descobrir aquela rota de forma
sob demanda. A gente usa um protocolo proativo chamado LSR, que tem a seguinte característica: em vez de ele difundir a mensagem para todos os vizinhos, ele seleciona alguns nós especiais chamados nós MPR, Multi-Point Relays. Esses nós, está vendo esse nozinho daqui, esses 4, são MPRs do nó N. Através desses 4 nós, eu consigo alcançar qualquer outro vizinho de 2 saltos. Então, os MPRs é o subconjunto mínimo de nós, tal que um determinado nó consiga atingir toda a sua vizinhança de 2 saltos, né? E aí cada nó tem o seu conjunto de MPRs. Então, esse aqui é o conjunto de MPRs do nó N, mas esse nó vai ter o conjunto de MPR deles, que vai, então, difundir a mensagem para os próximos 2 saltos a partir dali, e com isso você consegue atingir a rede toda, né? E reduzindo bastante o número de mensagens que era transmitido aqui e ali. Como esse meio é um meio de difusão, quando um fala, interfere com a comunicação de quando o outro fala, é muito importante a gente tentar diminuir o número de mensagens que são transmitidas, né? No nosso grupo de trabalho, então, lá em 2005, a gente começou com essa tecnologia de rede mesh aqui no Brasil. Esse projeto foi o primeiro projeto de rede em malha sem fio no Brasil. E o nosso objetivo era ter uma solução de baixo custo, né, usando roteadores comerciais. O primeiro ponto instalado foi instalado aqui no topo do prédio da Escola de Engenharia. E aí esse nozinho ali, ainda bem simples, se vocês forem ver o que a gente tem hoje, com painel solar, já tem uma série de outras características, são 2 roteadores, enfim. E o primeiro prédio a receber uma antena do Projeto Mestre foi esse prédio aqui, onde moram vários alunos aqui da UF, né? E, a partir daí, a gente começou, então, a instalar os roteadores em cima de outros prédios na vizinhança, e esses são os prédios, as localizações reais de pontos de acesso, ou de prédios que receberam pontos de acesso da rede em malha sem fio. E, muito rapidamente, a gente criou, então, aquela rede que eu mostrei para vocês, onde um roteador de um prédio fala com outro, que fala com outro, que fala com outro, que eventualmente chega aqui no prédio da UF, e aí, através do servidor de autenticação, ele autentica o acesso à internet dos usuários, né? Muito rapidamente, a gente sentiu a necessidade, como o pessoal da RoofNet, de desenvolver ferramentas de gerência, e aqui foi uma das primeiras ferramentas de gerência que a gente desenvolveu, orientada aí pela professora Débora, aluno dela que desenvolveu essa primeira ferramenta, e foi evoluindo, o que a gente tem hoje também já está bem mais sofisticado com isso, mas aqui mostra muito bem a malha de enlace sem fio que esse conjunto de roteadores gera. E essa malha possibilita uma série de caminhos alternativos entre qualquer origem e qualquer destino, né? E esse que é o interessante de uma rede em malha sem fio, que mesmo que um roteador caia, você consegue dinamicamente achar uma outra rota para o gateway que vai para a internet, né? E ela cresce também de forma automática. Se um novo roteador é instalado em algum ponto da rede e ele consegue enxergar os demais roteadores da rede em malha, ele participa automaticamente do encaminhamento de pacotes, né? Aqui é uma outra versão da mesma ferramenta de gerência. Uma outra dificuldade que a gente teve, aí a gente criou alguns scripts para configuração dos roteadores. Imagina que eu quero agora mudar todo mundo que estava operando com uma determinada potência, eu quero mudar a potência dos roteadores, né? Era muito custoso a gente ir fisicamente em cada prédio para fazer essa configuração. Então, a gente, através da rede em malha sem fio, a gente desenvolveu algumas ferramentas que olham a tabela de roteamento do roteador e identificam todos os vizinhos. E, para aquela lista de vizinhos, ele vai lá e faz SSH para cada vizinho e executa o comando que você quer fazer. Com isso, a gente melhorou bastante a parte de configuração da rede, né? Aqui a parte de autenticação, gerência de acesso. Como eu falei para vocês, o usuário ele entra na rede, ele é autenticado através de um servidor de autenticação. E isso a gente usa essa tecnologia até hoje para, por exemplo, a rede Eduron, que vai autenticar vocês no servidor LDAP. Então, essa aqui é uma das interfaces iniciais que a gente desenvolveu, onde o usuário entrava com login e senha, e se tivesse tudo ok com o IDUF dele, então ele estava autenticado e poderia começar a usar. Uma coisa que eu não sei se vocês estão cientes, mas é muito comum nos sistemas que a gente acessa, da gente guardar estatísticas de quem usa o quê, né? Aqui é a Daniela, e aqui é a Renatinha, a Renata é tutora de vocês, né? Então, a gente está sabendo aqui que dias elas estiveram conectadas, que horas, quanto elas estão baixando, quanto que elas estão
transmitindo e recebendo, sites que elas estão visitando, enfim. Dá para você fazer bastante, coletar bastante estatística. Esse usuário aqui, o Pascoal, ele é interessante. Olha. Ele baixou 128 GB nesse período aqui, que eu não vou lembrar qual é o período de amostragem aqui, mas ele fez upload de 167 GB. A gente foi, mas que cara é esse que faz upload de 167 GB, né? Mas era no boom das redes peer-to-peer e ele tinha um servidor torrent lá na casa dele e tinha muitos clientes que baixavam coisas dele. Enfim, a gente coletou uma série de outras estatísticas, os nós mais populares, dias do mês, da semana, número de usuários que estavam usando a rede ao longo do tempo. E essa rede sobreviveu até mais ou menos 2007. A gente coletava várias estatísticas de desempenho também, para ir, como é pesquisa, né, a gente também tem que gerar nossos gráficos aqui de desempenho com as técnicas que a gente foi desenvolvendo. Eu vou passar aqui porque eu já recebi a bandeirinha de 5 minutos, mas essa rede ela foi replicada depois na segunda fase do projeto, lá em Belém do Pará, em Curitiba, em Brasília. Em Brasília foi interessante porque eles botaram isso aqui na Vila Planalto, que é uma vila modelo do Ministério de Planejamento, e onde eles testam algumas tecnologias. E eles botaram a nossa tecnologia competindo com o Nortel e Cisco, e o relato foi que o nosso desempenho foi melhor que o deles. Então, a gente ficou bastante satisfeito de saber que assim, a gente tem uma tecnologia competitiva, né? Tudo bem que, no nosso caso, a gente mandou um aluno de mestrado para ir lá, ajudar na configuração, enfim, né? Mas foi bom de ver esse resultado, né? Esse projeto ele rolou de 2005 até 2007. Já em 2007, a gente começou um outro projeto também ligado à rede em malha sem fio. Eu não sei quantos de vocês conheceram, usaram, viram aquele laptop popular, o laptop de $100, de R$100, né, do projeto Um Computador por Aluno, do governo federal. E a gente foi contratado, então, pela ANP para avaliar a rede em malha sem fio que esses laptops tinham, que já vinha neles, né? Então, o objetivo desse laptop era também para os alunos levarem para a sua casa e formar uma rede comunitária. Ali, vários moram em comunidades pobres, onde, né, um fala com o outro, que fala com o outro, chega no centro comunitário e compartilham a internet, né, o acesso à internet. Isso rolou também de 2007 a 2009. Em 2009, a gente teve uma parceria com essa empresa Trellis, através de um projeto de subvenção econômica da FINEP, onde a gente desenvolveu, então, o primeiro roteador mesh nacional, né? Também, em 2007, a gente começou uma parceria com uma outra empresa no setor de energia, do projeto Remote, onde a gente instalou uma rede mesh, uma rede em malha sem fio, ao longo de linhas de transmissão de energia entre a hidrelétrica de Machadinho e a subestação de Campos Novos. Essa distância é uma distância de cerca de 50 quilômetros, mais de 80 roteadores, 40 e poucos, mais de 80 torres de transmissão de energia, 40 e poucos roteadores ao longo do caminho. E esse projeto está acontecendo até hoje porque agora a empresa Exil Energia, Exil Informática, decidiu desenvolver, então, uma solução mesh com energia solar, enfim, né? Um produto para ser comercializado, e a gente está, então, em parceria com eles na elaboração, no desenvolvimento desse produto. O produto já está na fase final aí de desenvolvimento. Então, nesse cenário, a gente instalou fisicamente roteadores nas torres de transmissão de energia, ao longo de um caminho muito complicado, com rios, sem nenhum tipo de acesso à internet, né? E aqui uma foto do roteador colocado em cima da torre. Obviamente, não foi nenhum de nós que subiu na torre, é o pessoal da própria linha de transmissão de energia, que está preparado para isso, toda a segurança, né? Mas mostra um pouco da nossa arquitetura. É uma arquitetura que opera com energia solar. Então, aqui do lado não dá para ver direito, mas é a parte traseira do painel solar. Aí você pensa, eu estou na linha de transmissão de energia, tem que usar energia solar? Tem, porque a energia da linha de transmissão é 500 kV. Então, não dá para botar um roteador de 12 volts nessa linha. E esse projeto está rolando até hoje. A gente desenvolveu várias ferramentas de gerência e planejamento de rede. E ele também teve alguns desdobramentos. Um outro desdobramento, e esse está terminando agora, é o projeto Ciris, que é um simulador de redes elétricas inteligentes que também considera o planejamento de uma rede em malha sem fio entre medidores da energia elétrica, da nossa casa, o medidor de consumo da nossa casa. E um medidor fala com outro, que chega num poste que agrega esses dados da vizinhança.
E aí o que a gente tem é um problema de otimização, onde a gente tem uma vizinhança aqui com vários postes e vários medidores. Os quadradinhos, isso aqui é uma vizinhança real aqui de Niterói. Os quadradinhos são os medidores de cada casa, os postes estão representados ali, os postes são potenciais pontos para a gente colocar agregadores de dados. E nessa solução a gente vai colocar um agregador de dados que pode, então, usar a tecnologia de rede em malha sem fio para um medidor falar com o outro e chegar no gateway, que é o coletor, né, o agregador de dados daquela vizinhança. Né? E a gente, então, elaborou um problema de otimização, onde a gente quer descobrir qual é o menor número de agregadores de dados que a gente precisa para cobrir uma determinada vizinhança. Esse projeto ele recebeu um prêmio no I3E Smart Grid Communications, recebeu um prêmio da Ampla, está sendo apresentado agora, semana que vem, no SBRC e no ERIAC, em 2 eventos, um em Foz do Iguaçu e outro em Fortaleza. Vai ser apresentado na França, no CIRED. Enfim, está recebendo bastante atenção. Né? Então, para concluir, o laboratório tem feito bastante pesquisa em várias linhas de pesquisa. Eu falei aqui um pouquinho da linha de pesquisa de rede sem fio, mas a gente também trabalha com redes avançadas, cidades inteligentes, sistemas multimídia, telemedicina. Temos tido sucesso aí em conseguir vários projetos, então fica aqui o convite, quem quiser conhecer o laboratório. Inclusive, tem alunos do curso de vocês que são nossos estagiários, bolsistas de iniciação científica, alunos do curso de vocês que foram nossos alunos de mestrado. Enfim, então a gente vai ficar mais do que feliz de receber vocês no nosso laboratório, seja para conhecer, para visitar. Visitem a página www.mediacom.uf.br e, se tiverem alguma pergunta, eu vou ter o prazer de responder. Meu nome é Yuri, sou aluno do Polo de Itaguaí e eu fiquei curioso sobre a rede que você falou sobre o CIRIS, que fala com o medidor. Esses medidores também teriam roteador, eles falam entre si? Existe agora uma tecnologia chamada Smart Grids, e nessa tecnologia, os medidores são ditos medidores inteligentes, smart meters. Esses medidores eles são exatamente igual ao medidor que você tem hoje, que mede o consumo de energia da sua residência, mas ele também tem interfaces de comunicação, Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi, WiMAX, 3G. Então, esses medidores eles são equipados com rádios. Né? Então, não é como se ele tivesse um ponto de acesso ali, um roteador, mas ele tem um rádio ali dentro. E esse rádio é programável. Até porque, nesse cenário de smart grids, a gente assume que agora esse dispositivo não está só medindo o consumo, mas ele está, de fato, controlando o uso de energia da sua casa, né? Conforme o horário de pico, conforme o custo. Se a demanda da região está muito grande, ele pode diminuir a quantidade de energia que vai para a sua casa. Se a sua casa gera energia, se você tem painéis solares ou turbinas eólicas na sua casa, essa energia pode ser jogada para a grade, para a rede de energia, e o medidor usa isso para te dar crédito, né, te reduzir o valor da sua conta no final. Então, esse medidor ele vai deixar de ser um medidor apenas elétrico, mas ele vai ter uma computação ali, vai ter um processador, vai ter um rádio e vai ser um elemento de comunicação. Né? E isso já tem protótipos no mercado, já tem alguns exemplos no mercado. A própria Ampla tem um projeto em Búzios, de Cidade Inteligente Búzios, onde ela usa alguns medidores inteligentes. A ESIL, que é a nossa parceira, que está desenvolvendo o nosso produto, eles têm uma solução também que foi implantada em Aparecida. Então, já tem alguns medidores inteligentes começando a aparecer no mercado.